Evangelho segundo São João, capítulo 1. Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo, ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela e de tudo o que existe. Nada foi feito sem ela. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas e as trevas não conseguirão apagá-la. Apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. João dá testemunho dele proclamando: Este é aquele a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim. Passou na minha frente porque existia antes de mim, porque da sua plenitude todos nós recebemos, e um amor que corresponde ao seu amor, porque a lei foi dada por Moisés, mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto ao Pai. A testemunha não é o Salvador. O testemunho de João foi assim: as autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João: quem é você? João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: então, quem é você, Elias? João disse: não sou. Eles perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não. Então perguntaram: quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que é? João declarou: eu sou uma voz gritando no deserto: aplainem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram da parte dos fariseus. E eles continuaram perguntando: então, por que é que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? Eu batizo com água, mas no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem e que vem depois de mim. Eu não mereço sequer desamarrar a correia das sandálias dele. Isso aconteceu em Betânia, na outra margem do Jordão, onde João estava batizando. A testemunha reconhece o Salvador. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifeste a Israel. E João testemunhou: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e pousar sobre ele. Eu também não o conhecia. Aquele que me enviou para batizar com água, foi ele quem me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. As testemunhas apontam o Salvador. No dia seguinte, João aí estava de novo, com 2 discípulos. Vendo Jesus que ia passando, apontou: eis aí o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se para trás e, vendo que o seguiam, perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: venham e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava, e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: você é Simão, o filho de João. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael e disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré, pode sair coisa boa?
Filipe respondeu: venha e você verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu o ouvi, quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você está acreditando só porque eu lhe disse, vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O prólogo de João lembra a introdução de Gênesis. No começo, antes da criação, o Filho de Deus já existia em Deus. Voltado para o Pai, estava em Deus, com uma expressão de Deus eterna e invisível. O Filho é a imagem do Pai, e o Pai se vê totalmente no Filho, ambos num eterno diálogo e mútua comunicação. A palavra é a sabedoria de Deus, vislumbrada nas maravilhas do mundo e no desenrolar da história, de modo que em todos os tempos os homens sempre tiveram e têm algum conhecimento dela. Jesus, palavra de Deus, é a luz que ilumina a consciência de todo homem. Mas para onde nos conduziria essa luz? A Bíblia toda afirma que Deus é amor e fidelidade. Levado pelo seu imenso amor e fiel às suas promessas, Deus quis introduzir os homens onde jamais teriam pensado, partilhar a própria vida e a fidelidade de Deus, e para isso a palavra se fez homem e veio à sua própria casa neste seu mundo. A humanidade já não está condenada a caminhar cegamente, guiando-se por pequenas luzes no meio das trevas, por pequenas manifestações de Deus, mas pelo próprio Jesus, manifestação total de Deus. Com efeito, Jesus Cristo, que é a luz, veio para tornar filhos de Deus todos os homens. Um só é o Filho, porém, todos podem tornar-se bem mais do que filhos adotivos. Nasceram de Deus. Deus tinha dado uma lei por meio de Moisés, e todos os judeus achavam que essa lei era o maior presente de Deus. Na realidade, era bem mais o que Deus tinha reservado para todos, porque Jesus, o Deus Filho, o verdadeiro e total dom do Pai, é o único que pode falar de Deus Pai, porque comunica o amor e a fidelidade do Deus que dá a vida aos homens. Quando João Batista começou a pregação, os judeus estavam esperando o Messias, que iria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira. João anunciava que a chegada do Messias estava próxima e pedia a adesão do povo, selando-a com o batismo. As autoridades religiosas estavam preocupadas e mandaram investigar se João pretendia ser ele o Messias. João nega ser o Messias, denuncia a culpa das autoridades e dá uma notícia inquietante: o Messias já está presente, a fim de inaugurar uma nova era para o povo. Messias é o nome que os judeus davam ao Salvador esperado. Também o chamavam o profeta, e conforme se acreditava antes de sua vinda, deveria reaparecer o profeta Elias. João Batista é a testemunha que tem como função preparar o caminho para os homens chegarem até Jesus. Ora, a testemunha deve ser sincera e não querer o lugar da pessoa que ela está testemunhando. No idioma dos judeus, a mesma palavra pode significar servo e cordeiro. Jesus é o servo de Deus, anunciado pelos profetas, aquele que devia sacrificar-se pelos seus irmãos. Também é o verdadeiro cordeiro, que substitui o cordeiro pascual. João Batista, chamado Jesus de Cordeiro, mostra que ele é o Messias, quem vem tirar a humanidade da escravidão em quem se encontra e conduzi-la a uma vida na liberdade. João descreve os 7 dias da nova criação. No primeiro dia, João Batista afirma: no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem. Nos dias seguintes, vemos como João Batista, João, André, Simão, Filipe e Natanael descobrem a Jesus. É sempre uma testemunha que aponta Jesus para outra. O último dia será o casamento em Caná, onde Jesus manifestará a sua glória.
O que vocês estão procurando? São estas as primeiras palavras de Jesus neste Evangelho. Essa pergunta ele a faz a todos os homens. Nós queremos saber quem é Jesus e ele nos pergunta sobre o que buscamos na vida. Os homens que encontraram Jesus começaram a conviver com ele e no decorrer do tempo vão descobrindo que ele é o Mestre, o Messias, o Filho de Deus. O mesmo acontece conosco. Enquanto caminhamos com Cristo, vamos progredindo no conhecimento a respeito dele. João Batista era apenas testemunha de Jesus, a quem tudo se deve dirigir. João sabia disso, por isso, convida seus próprios discípulos para que se dirijam a Jesus, e os dois primeiros vão buscar outros. É desse modo a Jesus, porque outra pessoa nos falou dele, ou nos comprometeu numa tarefa apostólica. Jesus sempre reconhece aquele que o Pai coloca em seu caminho. Ele reconhece Natanael, debaixo da figueira, e também Simão, escolhido para ser a primeira pedra da igreja. Vereis o céu aberto. No sonho de Jacó, os anjos subiam e desciam por uma escada que ligava a terra ao céu. Doravante, é Jesus, o Filho do Homem, a nova ligação entre Deus e os homens.